ele vai trazer consciência do que hoje está te bloqueando para você alcançar um grande amor ou melhorar o relacionamento do qual você já está. E além de trazer consciência, você entender de uma forma muito mais profunda, ele vai a fundo tratando exatamente os seus bloqueios. Não é algo que é místico, muito pelo contrário, existem mais de 100 validações científicas em cima disso. Certa idade, e já fazia 20 e poucos anos que ela estava separada do marido dela. E o que acontece? A partir da separação dela, ela não conseguiu mais se relacionar com ninguém. Ela ficou com bloqueios ali, né, em relação àquilo. E se ela quisesse hoje abrir o coração dela, ter um novo amor, já fazia 20 anos que ela se separou. E o mais interessante é que a vida do ex-marido dela seguiu e ela simplesmente paralisou, né? De que forma? O perdão, né? O perdão de uma forma realmente mais profunda. A partir do ponto, foi 2 sessões, ela se deu conta que na verdade ela também era responsável por aquilo ter acontecido. Ou seja, juntos, né? Eu acho que tem uma verdade muito forte, tem um coração aí, né? Então acho que quem fizer vai se beneficiar muito, vai ter com certeza um autoconhecimento que até então não tinha. E isso é bem legal porque as histórias de transformações acontecem com pessoas que fazem uma aula, elas já conseguem perceber um monte de coisa. Isso é o início, né? Aquele efeito dominó que ele vai trazendo diversas outras possibilidades e questões positivas que vão poder ocorrer na vida de quem se desse esse prazer, essa permissão de mudar, de melhorar, de se curar e de seguir em frente na vida. Olá, eu sou Nicolas Toigo e é um prazer te receber na Masterclass do 4 Códigos do Amor. Esse é mais um programa lançado pela meufluxo.com em parceria com a terapeuta Gabriela Barea. O meufluxo.com é a maior plataforma brasileira de streaming com conteúdos em áudio e vídeo voltados para desenvolvimento pessoal. E o 4 Códigos do Amor é o nosso primeiro programa voltado para relacionamentos amorosos. O conteúdo divulgado nessa Masterclass pode ajudar pessoas que estão solteiras e em busca de um grande amor, ou pessoas que já estão em relacionamento e querem melhorar a qualidade dessa relação. Independente de qual seja o seu caso, o conteúdo revelado aqui vai te ajudar a melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, e começando pela pessoa mais importante em todo relacionamento, que é você mesmo. Eu não sei se você sabe, mas o seu corpo também guarda sentimentos e não só a sua mente. E o que vai ser revelado aqui nessa Masterclass pode te ajudar a entender melhor quais são esses bloqueios, esses medos que causam problemas em relacionamentos, tanto de pessoas que estão em busca de uma pessoa e procuram por muito tempo e não têm um relacionamento de qualidade, ou pessoas que estão em um relacionamento, tiveram aquele momento inicial onde tudo dava certo, mas com o passar do tempo algumas coisas aconteceram e o relacionamento acabou caindo na mesmice. Tudo pode estar ligado a traumas, a medos, a bloqueios inconscientes que estão guardados tanto na sua mente quanto no seu corpo. E os ensinamentos que a Gabi vai trazer aqui nos próximos minutos vão te ajudar a entender melhor qual é essa relação e também te mostrar um caminho para que esse amor seja despertado e alguns medos, traumas sejam curados. A Gabriela Barea é terapeuta há mais de 6 anos e já atendeu mais de 2.400 pessoas no seu consultório. Homens, mulheres, jovens e até mesmo idosos tiveram resultados incríveis com os ensinamentos da Gabriela. E qualquer pessoa dos 18 aos 80 anos que está solteira, divorciada, viúva, casada e queira se beneficiar desses ensinamentos vai poder ter bons resultados com os conhecimentos que vão ser passados aqui nessa Masterclass exclusiva e gratuita. Então, Gabriela, seja muito bem-vinda a essa Masterclass. Eu que agradeço, espero poder compartilhar um pouco do meu conhecimento para todas as pessoas que vão estar aqui nos ouvindo, né, que possam melhorar os relacionamentos que já estão. Gabriela, me conta um pouquinho de como esse método para melhora de relacionamentos amorosos foi desenvolvido. Bom, na verdade ele foi desenvolvido através de muitos anos que eu venho estudando, né, sobre essa questão de relacionamentos e até mesmo porque em consultório muitas pessoas me procuravam e me procuram em virtude disso.
Então, através dos meus estudos e até pela minha própria experiência, né, por eu ter passado por momentos onde eu também não sabia o que estava me bloqueando, né, de ter um relacionamento melhor ou de encontrar a pessoa que eu desejava para mim. Então, todo esse método foi criado através disso. Então, foi uma busca pessoal, primeiramente, que te levou a se conhecer e depois, com esses ensinamentos e tudo que tu aprendeu nessa jornada, viu que também era útil e podia contribuir com mais pessoas. Basicamente foi esse o contexto que te levou a criar. Na verdade foi pessoal a partir do momento que eu estava buscando, mas antes disso eu já estava atendendo pessoas que tinham, né, esses bloqueios, então foi um tema que sempre me chamou a atenção e por isso que eu optei em estudar. E aí dentro desse período eu também estava nessa busca, e aí que eu me aprofundei ainda mais para conseguir criar esse método que hoje vai ser passado para eles. Né? Se tratando de relacionamentos amorosos, existem alguns mitos, algumas crenças que são falsas e muitas pessoas levam isso como se fosse uma verdade, né? Na tua opinião, Gabi, quais são os principais mitos que envolvem relacionamentos amorosos? Isso realmente é bem comum e o que eu menciono é o seguinte, muitos desses mitos fazem as pessoas, homens, né, ou mulheres, acabarem se sentindo culpados, quando realmente, na verdade, é apenas mitos, né? Então, um deles, por exemplo, que acontece com muita frequência, é a pessoa achar que ela tem azar no amor, né? Por não estar num relacionamento que ela deseja, não estar encontrando a pessoa que ela quer. Ou até mesmo ela começa a se conectar, a atrair pessoas que estão sempre indisponíveis, né? Ou uma pessoa que, sei lá, é casada, uma pessoa que não pode ter um relacionamento ou que não quer ter um relacionamento. Então, automaticamente a pessoa começa a se culpar e achar que o problema é com ela. Então, realmente acaba se tornando um mito. Mas tudo isso acontece devido aos bloqueios emocionais que nós vamos carregando ao longo da nossa vida. Então, primeiramente, não se culpe se isso está acontecendo com você agora. E uma das coisas que eu percebo também com muita frequência, tanto mulheres como homens, né, muitas vezes a pessoa sabe o que ela quer, né, sabe o perfil, sabe exatamente o que ela busca numa outra pessoa, mas ela acaba aceitando muito menos que aquilo, né? Por ela sentir que ela não é merecedora ou por ela realmente querer demais ter um relacionamento, a pessoa acaba aceitando muito pouco. Então, por isso que eu falo dessa questão do amor próprio, né? Primeiramente, a gente precisa ter o nosso amor próprio, desenvolver a nossa autoestima para não cair nessa cilada. E quando a gente tem amor próprio, a gente não aceita pouco. Né? Porque realmente nós merecemos muito e tudo aquilo que você deseja, você pode encontrar alguém que tenha todas essas características e realmente, né, desfrutar de um grande amor. Quando a gente fala de relacionamento, sempre vem em mente um casal, né? Duas pessoas. Mas tudo que tu está falando aqui começa primeiro na pessoa, né? É o indivíduo que, se ele está bem resolvido, ou homem ou mulher, está bem resolvido consigo mesmo, o relacionamento vai ser um reflexo desse amor próprio, dessa autoestima, dessa questão de realmente querer o melhor e não se contentar com talvez a primeira pessoa que ficou e teve alguma ligação, mas sente que não é, mas muitas pessoas acabam pegando e entrando no relacionamento por carência também, né? Por medo de ficar sozinho. Então, muitas coisas que vão ser compartilhadas aqui dentro dos próximos minutos vão trazer mais luz em cima desse foco, né? E mostrar que todo relacionamento ideal, ele começa primeiro não com a pessoa que você está buscando ou que você já está junto. Começa primeiro um trabalho interno para que depois esse amor próprio vire um reflexo, né? E o relacionamento possa exatamente refletir esse brilho interno, essa luz, para que tu tenha relacionamentos ótimos, saudáveis, felizes, que completem, né, as duas pessoas. É exatamente isso. Os relacionamentos, eu sempre falo, né? Eles são um reflexo de quem nós somos, né? Então, principalmente o relacionamento amoroso, que é uma pessoa muito próxima que vai estar de você. Então, quanto mais você se desenvolver, né? Como eu falei, quanto mais amor próprio, quanto mais autoestima, quanto mais bem você está com você mesmo, o relacionamento vai ser apenas um reflexo, porque você vai atrair uma pessoa muito similar a você. Até, Gabi, já pegando esse gancho do que a gente falou até agora, nós já recebemos, apesar de ser um lançamento
bem recente dentro da plataforma, nós já estamos recebendo vários depoimentos. Então eu selecionei 3 aqui de pessoas que já começaram a praticar os ensinamentos do 4 Códigos do Amor, e eu vou ler também para as pessoas que estão nos assistindo, para eles entenderem um pouco dessa transformação, o que pode causar na vida de quem está em casa nesse momento. Então tem a Manu, que falou que está amando o 4 Códigos do Amor. A Márcia disse o seguinte: olá, estou amando o curso, a plataforma e muito feliz com os conteúdos. Ao adquirir o curso 4 Códigos do Amor, só de ouvir a explicação da Gabriela Barea foi terapêutico para mim. Senti verdade, bem-estar e mais força. Amei a Gabriela. O Varley disse o seguinte: parabéns pelo belo trabalho que vem desempenhando com o meu fluxo. Tenho crescido muito com os conteúdos da plataforma e indicarei para meus amigos e familiares. Muito bom o 4 Códigos do Amor. Gabriela, já pegando o gancho desses depoimentos, acho que seria interessante explicar para quem está em casa o porquê que o 4 Códigos do Amor é diferente dos métodos convencionais e tradicionais para relacionamentos amorosos. Realmente ele é um programa diferenciado que, pelo menos, eu nunca vi em nenhum lugar, né? Por tudo que eu já estudei e pesquisei. Por quê? Primeiramente, ele vai trazer consciência do que hoje está te bloqueando para você alcançar um grande amor ou melhorar o relacionamento do qual você já está. E além de trazer consciência, você entender de uma forma muito mais profunda, ele vai a fundo tratando exatamente os seus bloqueios. Então, você vai unir as duas coisas para conseguir obter o resultado que você deseja. E todas as práticas que você vai utilizar dentro do programa, elas são com a EFT, né, que é a técnica de libertação emocional, que nós tocamos, né, em pontos do nosso corpo, que são os meridianos de acupuntura, são 9 pontos principais, para que a gente possa liberar tanto do nosso corpo físico como da nossa mente, tudo que ficou ali de traumas, de bloqueios, né, do que hoje está impedindo você de conseguir aquilo que você deseja. Acho que é importante ressaltar esse ponto, né, porque a maioria dos métodos tradicionais trabalham muito no lado mental e emocional, sendo que o corpo e a mente são uma coisa só. Então, esses métodos que são interessantes, são válidos, eles deixam passar algo que é muito importante, que são os pontos do corpo, que são exatamente esses meridianos que eles acabam somatizando, né? Ou seja, carregando algumas informações negativas, e por mais que eu tente liberar alguma emoção, falando alguma palavra ou repetindo alguma coisa, o corpo, ele guarda esse trauma e dificilmente, se eu não tocar no corpo, que são esses meridianos que o teu método trata, dificilmente eu vou ter um resultado satisfatório de longo prazo, né? Então, em alguns casos, pode ser que a pessoa veja algum resultado se ela só repetir alguma palavra ou, enfim, se fizer uma consulta, porém o corpo ainda está carregando aquele trauma, aquele medo, né? É muito comum pessoas que estão em relacionamento ou que já passaram terem algum trauma guardado no corpo, ou seja, aquela pessoa que tem um peso nos ombros quando ela passa por uma determinada situação. Isso é um sinal que o corpo está mostrando que ele está guardando alguma emoção e é exatamente o local, né? Pode ser dor, aquele peso nos ombros, aquele frio na barriga. Tem algumas situações que não é pelo fato de não ser muito falado, as pessoas não têm essa consciência. Mas é aí que o teu método entra, ele vai além só do emocional e do mental. Ele entra nesse desbloqueio. Se puder falar um pouquinho para mim essa questão desses traumas que o corpo guarda, como que isso funciona, como que essa liberação pode acelerar os resultados da pessoa. É bem interessante isso que você está me trazendo, porque assim, todas as emoções que nós vamos carregando ao longo da nossa vida, tem coisas que a gente consegue dissolver, né? Você passa por uma determinada situação e aquilo com o tempo realmente se dissolve, mas muitas delas não, quando realmente é uma coisa que é um impacto muito profundo. Por exemplo, a pessoa passou por uma traição, né? Normalmente deixam marcas profundas. E aí o que acontece? Aqueles momentos que você viveu, que você viu a pessoa traindo, que você viu mensagens, situações que foram marcantes, muitas dessas situações não ficam apenas na nossa mente, mas como você falou, alteram a nossa fisiologia. Todas as emoções alteram a nossa fisiologia. Então, por exemplo, quando você sente raiva, pode perceber que às vezes a veia aqui do pescoço salta ou teu coração acelera. Então todas as emoções elas têm esse papel, né, na nossa vida, elas alteram
o nosso sistema. Então, por isso que é muito importante a técnica da EFT, porque nós liberamos tanto a nível consciente como inconsciente essas memórias que ficam armazenadas em nós, né? Os traumas, como você falou, os medos, né? Tudo aquilo que realmente teve um impacto profundo na tua vida. E quando nós não conseguimos liberar isso, ficam marcas e a gente fica reproduzindo esses mesmos padrões, né? Então, realmente, se a gente quer se libertar daquilo que nos fez mal, né, de coisas que foram negativas, a gente precisa desobstruir, limpar isso do nosso corpo e da nossa mente para que a gente fique, né, aberto para o novo, né, que possa atrair coisas boas. Então, é dessa forma que funciona. E Gabi, já pegando o nome do programa, que são 4 códigos do amor, eu vou passar brevemente em cima de o que significa cada código, para o pessoal que está em casa também entender que são 4 códigos que eles abrangem pessoas em diversos estágios, né, de relacionamento, tanto solteiros, viúvos, casados, divorciados, enfim. O primeiro código que é trabalhado é desenvolver seu amor próprio. O segundo código que é trabalhado, ele envolve eliminação de crenças limitantes sobre amor e relacionamentos. O terceiro código são relacionamentos passados e não curados, que aqui vem muita gente se enquadra aqui dentro, né? E o quarto código, e não menos importante, é ansiedade em ter alguém. Se quiser complementar um pouquinho em cima desses 4 códigos, em cima também da experiência que tu tem no consultório, acho que é importante para o pessoal entender cada vez mais esse conceito. Como eu mencionei, na verdade, tudo isso foi desenvolvido, né, por tantas pessoas que eu fui atendendo, que muitas vezes as situações vão se repetindo. Muitas vezes a gente acha que aquilo aconteceu só com nós, né? Então, quem realmente atende, conhece mais pessoas, conhece histórias, percebe que os fatos eles vão sendo similares. Então, todos esses bloqueadores, na verdade, que foram identificados é exatamente por isso. E um dos módulos ali que fala sobre os relacionamentos passados, é importante salientar também, Nico, que não só relacionamentos, por exemplo, com ex, né, pessoas que você terminou relação, mas também ali envolve a questão de pai e mãe, que isso é muito profundo, né? Muitas vezes a gente começa a ter crenças por coisas que nós presenciamos na nossa família. Nós temos uma referência em relação ao relacionamento do principal, que foi o nosso pai e a nossa mãe. Então, dentro desse módulo também é liberado muitas coisas, né, para que hoje você possa, digamos, se desassociar disso e poder criar um relacionamento saudável. Acho que é interessante esse ponto que tu trouxe, para o pessoal que está em casa refletir, se conhece algum amigo e conhece os pais desse amigo ou dessa amiga, e olhar um pouco para essa trajetória familiar e ver como que é o relacionamento dos pais, e muitas vezes a pessoa, né, do casal tende a refletir exatamente um comportamento do pai ou comportamento da mãe, e isso se perpetua nos relacionamentos, mas na maioria das vezes isso é inconsciente. A pessoa vai fazendo, vai repetindo aquilo que ela viu quando era criança, ela foi absorvendo e ela acaba trazendo isso de volta, mesmo que ela não goste de alguns relacionamentos. De alguns comportamentos nos relacionamentos. Eu acho que tem alguma coisa importante que tu mencionou a respeito de traição, que é uma coisa que tu atende muito no consultório, do perfil de pessoa que ela é traída, ela guarda uma mágoa, ela tem um sentimento ruim em cima daquilo, só que o inconsciente dela depois acaba buscando as próximas pessoas exatamente no perfil de problema. Então, se puder comentar um pouquinho disso, eu acho que é bem importante. Claro, e realmente isso acontece com muita frequência, né? Então, se você que está nos ouvindo já passou por uma traição ou conhece alguém que já sofreu em relação a isso, digo com toda certeza, o que você precisa fazer nesse momento, se você quer ter um relacionamento feliz, se você quer fluir na tua vida, é se libertar disso. Né? É limpar essa mágoa, é limpar essa raiva, é tratar o que ficou em relação a isso. Por que isso é importante? A nossa mente é só 5% racional, né? 95% é emocional, é inconsciente. E quando nós não tratamos isso, o que vai acontecer? Pelo fato de você começar a sentir medo, né, de ter um novo homem, por exemplo, no caso de mulher, eu passei por uma traição, então agora eu comecei a me fechar, muitas vezes não quero me relacionar porque eu tenho medo que isso vai acontecer de novo.
Normalmente é isso que acontece, né? E a pessoa, por sentir esse medo, ela vai exatamente atrair perfis de homens que traem. Só que isso não é racional. Porque nós queremos ter um relacionamento feliz, saudável, né, com uma pessoa bacana, que tudo dê certo, fiel, mas inconscientemente, que é 95% da nossa mente, passa a atrair esse perfil de homem à nossa volta. Então, se liberte disso, tá? Se você hoje está vivendo uma situação que sabe que já passou e ainda está te causando alguma dor em relação a isso, o primeiro passo é você curar, né, o que ficou desse relacionamento para conseguir ter uma vida feliz, né? E esse exemplo também, ele se equivale para pessoas que dizem que têm o dedo podre para relacionamentos, que elas se comprometem com pessoas que não dá certo, ou ela perde o interesse muito rápido, também tem muitas chances disso ser algo inconsciente que está fazendo a pessoa se apaixonar ou querer algo ou alguém num primeiro momento e logo depois disso acontece alguma coisa nesse relacionamento que ele não vai para frente, né? Sim, é muito interessante essa questão do dedo podre, né? Porque muitas mulheres falam isso, eu tenho o dedo podre, ou você ouve alguém falando, a minha mãe falou que eu tenho o dedo podre. E na verdade, gente, não é isso. Você não tem o dedo podre. Você está aqui exatamente para ser feliz, para ter um relacionamento feliz, para conseguir alcançar aquilo que você deseja. Isso que está acontecendo com você é apenas um processo de autossabotagem. É como se inconscientemente você passa a atrair perfis de pessoas que não vão dar certo para se relacionar. Né? O mais impressionante é que é uma coisa automática. Né? A gente não tem esse poder de, eu quero assim, assado. Não, porque é os 5% brigando com os 95%. Né? Então, como eu falei, nós precisamos primeiro identificar o que são esses sabotadores, por que isso está acontecendo na tua vida, né? Quais são esses bloqueadores emocionais, os teus pensamentos, o que está acontecendo, para você se abrir e passar a atrair perfis de pessoas do qual você vai conseguir se conectar e ter um relacionamento feliz. É assim que funciona. Ótimo. E tudo que a Gabi vem falando até esse momento, e muito também na questão da EFT, que é Emotional Freedom Technique, ou aqui no Brasil também ela é conhecida como acupuntura sem agulhas, por justamente ela trabalhar nesses pontos do corpo que guardam bloqueios energéticos, não é algo inventado, não é algo que é místico, muito pelo contrário, existem mais de 100 validações científicas em cima disso. Eu vou trazer um print na tela de um estudo que ele fala justamente sobre relacionamentos, tá? Então foi feito um estudo com mais de 30 casais que enfrentavam problemas de infertilidade e baixa libido no relacionamento. Então pessoas que tinham realmente essa dificuldade em ter intimidade, em se relacionar. E após apenas 10 sessões com EFT, elas passaram por uma reavaliação psicológica e elas mesmas responderam um questionário e todas as pessoas que aplicaram essas técnicas tiveram um grande resultado na elevação da libido e na melhora do relacionamento a dois. Então, mostrando que existem estudos muito sérios feitos por instituições e por profissionais que realmente querem trazer novidades nesse mundo, querem trazer novas perspectivas para pessoas que passam por algum momento difícil nos relacionamentos. E também trazer a respeito da EFT. Aqui no programa da Gabi, ela é utilizada muito para relacionamento amoroso. É a primeira do Brasil e talvez do mundo que fala exatamente sobre isso. Mas a EFT é um método coringa. Ele serve para muitas coisas, né? Para abundância, para questão financeira, de saúde. Inclusive, aqui na tela vai passar alguns estudos para você de pessoas que tiveram bom resultado para cura ou tratamento de ansiedade e estresse pós-traumático, pessoas que passaram por um acidente ou por alguma coisa grave, que até mesmo envolvia morte, alguma coisa assim, eles tiveram resultados excelentes com a EFT. E uma das coisas também que vale a pena ressaltar é que essas pessoas que utilizaram a EFT, em vários estudos foi comparado pessoas que usavam só EFT e outras que utilizavam remédios, tratamentos invasivos e tudo mais. E as pessoas que utilizaram apenas EFT tiveram melhores resultados do que as pessoas que tomavam algum medicamento. Então, além de ser um método efetivo, ele também é natural. Ele não agride o corpo, o organismo, né? E muito pelo contrário, ele busca reequilibrar
os teus canais de energia para que tu consiga refletir isso e ter uma vida equilibrada, né? Exatamente, é uma coisa natural, né? A gente não coloca medicamento, é uma coisa super natural que a gente faz de uma forma muito simples, né? Pensa você estar no lugar e você poder apenas com os teus dedos, né, com a tua mão, utilizar essa ferramenta e poder fazer esse desbloqueio. Então, para mim não existe nada mais incrível que isso, né? Ótimo. Ele não tem contraindicação, né? Pessoas jovens podem fazer, pessoas idosas também podem fazer, homem, mulher. Ele serve para tudo justamente por ele ser um método que busca reestabelecer o equilíbrio interno de cada um. Exatamente. Gabi, eu acho que é muito interessante tudo que a gente vem falando até aqui. E pelo fato de nós termos lançado esse programa recentemente dentro da plataforma, nós já estamos recebendo algumas perguntas a respeito do 4 Códigos do Amor. Então eu vou te passar algumas dessas principais perguntas para que tu possa também nos responder e provavelmente a pessoa que está em casa ela vai ter essas mesmas perguntas, são as mais comuns. Então a primeira é o seguinte, ao aplicar a EFT, tem algumas reações que precisa observar? Assim, podem ter sim várias reações, por quê, gente? Porque nós estamos tratando o teu emocional. Então a gente sabe que quando a gente vai tocar nas emoções, né, em coisas que você já viveu, passou, pode aflorar choro, pode aflorar alguma dor em algum lugar, né, como o Nico falou antes, algum trauma que você viveu e ficou com uma sensação física. Então aquela sensação vem à tona, mas isso é uma coisa instantânea, né, como se a gente tivesse vamos supor, pegando um café, sabe aquela borra do café que fica embaixo? Você está tocando em camadas ali dos quais você nunca mexeu, né? Então, quando a gente mexe naquele café, ele emerge, não é? Então, da mesma forma é com as nossas emoções. Então, pode ser que você tenha alguma espécie de desconforto, mas isso é instantâneo e, posteriormente, você vai se sentir muito melhor. Acho que o grau de intensidade que a pessoa tem na limpeza, desse trauma, ela vai ter na sensação de bem-estar Com depois. certeza, com certeza. E é mais importante a pessoa limpar isso de uma vez do que ficar carregando por muito tempo, que depois isso vai ficando maior. Sim. E vai atrapalhando mais áreas da vida do que apenas aquela que está. Exatamente, né? E até o próprio corpo físico, né? Porque quando a gente adoece, a doença é apenas um acúmulo, né? Por exemplo, a depressão. É um acúmulo de tanta coisa emocional que você foi passando ao longo da vida que o nosso corpo ele não deu conta. Então a gente tem esse sintoma, né? Começa a vir efeitos, né? Começam a vir doenças. Então é muito importante limpar, né? Se você está aberto hoje a ter uma vida melhor em todos os aspectos, essa técnica ela é fantástica. Ótimo. Já pegando o gancho, a partir de que idade de quem está vendo aí pode aplicar isso? Tem alguma restrição? Não tem? Olha, eu já atendi crianças com 6 anos de idade, como já atendi idosos com 83 anos de idade, né? Então, realmente, não tem muito... Aliás, eu posso dizer que desde que a pessoa entenda, né? Por exemplo, a criança de 6 anos, ela já está entendendo, ela sabe falar, ela sabe se comunicar. Então, eu acho que isso é importante, mas tirando isso, não tem restrição nenhuma. Ótimo. Outra pergunta que é comum, a pessoa diz o seguinte, se eu já tenho um bom relacionamento, como o programa poderia me ajudar a melhorar? Assim, eu acredito que todos nós estamos numa busca a ser cada dia melhores, né? Ou seja, quanto mais você melhorar a si mesmo, melhor vai ser teu relacionamento. Se já tá bom, ele tem a tendência a ficar melhor ainda, porque você vai ficar melhor ainda, né? Vai se conhecer mais. Vai se conhecer muito mais. Ótimo. Outra pergunta aqui que chegou, ela diz assim, qual que é o diferencial do 4 Códigos do Amor e como que eu posso saber se ele vai me ajudar? Como nós falamos antes, né, eu acredito que o diferencial é exatamente isso. Nós vamos estar conscientes dos nossos bloqueios, do que está nos impedindo e nós vamos liberar também isso, né, através das técnicas que a gente vai utilizar com a EFT. Então eu acredito que é um grande diferencial porque você não tem que se deslocar, você não tem que fazer terapias longas, né? Simplesmente no conforto da sua casa, onde você estiver, você pode fazer esse processo. Pegando o gancho do que tu falou, de que é um processo que tu pode fazer contigo mesmo, que não precisa sair de casa,
Essa é uma das principais objeções de pessoas que muitas vezes vão se consultar com um psicólogo, psicanalista, mas a pessoa não revela tudo que precisa ser revelado durante a sessão por medo, por, enfim, alguma insegurança. E o diferencial desse método é que é a pessoa com ela mesma. Então ela pode ser muito verdadeira porque não vai ter ninguém aqui ouvindo. Então se a pessoa tem essa dificuldade em se abrir para alguém, ela pode trabalhar com ela mesma e ela vai lidar com essas questões que ela mesma sabe e vão emergir durante as práticas, durante as técnicas, e ela vai ficar consciente disso, que é o primeiro passo da mudança, é saber o que eu preciso mudar, né? Então, acredito que esse método também tem esse diferencial que eu não preciso falar das minhas intimidades, dos meus problemas com alguém que talvez eu não tenho ainda intimidade para falar, ou talvez nem queira, e eu posso tratar isso sozinho. E tem o último, que é bem importante, Gabi, que é o seguinte: o programa pode ser feito como casal ou somente individual? O programa, na verdade, ele é desenvolvido para você fazer individualmente, mas isso não significa que você tem uma relação e o teu companheiro ou a tua companheira não possa fazer. Na verdade, seria o ideal os dois fazerem, mas em processos individuais. Por quê? Porque cada pessoa viveu experiências diferentes. Cada pessoa tem memórias diferentes, tem bloqueios diferentes. Então não tem como você tratar o casal em si, né? Mas o indivíduo, cada questão que os dois precisam trabalhar, né? Então é mais ou menos isso. Mas como eu falei, se cada um trabalhar, com certeza a união dos dois vai ser melhor ainda. Isso. Trata sozinho para depois que os Exatamente. resultados se somem e fique uma relação mais prazerosa, né? Tem alguma dica que poderia ser dada para quem está em casa já poder aplicar nesse momento e sentir algum benefício? Sim, eu teria várias, na verdade, né? Mas eu posso trazer para vocês uma coisa que primeiramente vai te ajudar com o teu amor próprio, né? Porque como nós falamos aqui, para você ter uma boa relação com o teu companheiro ou companheira, primeiro tem que se relacionar bem com a gente mesmo. Então, autoestima, amor próprio também é a forma como nós nos tratamos, né, como nós nos vemos, como nós nos tratamos. Então, para que você comece hoje mesmo já a desenvolver mais amor próprio por você, se esse for o teu grande bloqueio, eu vou ensinar uma técnica para eles, Nico, que é bem simples, super simples, gente, mas que se você fizer diariamente, eu tenho certeza que vai te trazer resultado. Né? Por quê? Porque vai demonstrar que você está cuidando mais de você, que você está se valorizando mais, que você está tendo mais carinho com você mesmo. E realmente a gente pode fazer coisas simples, pontuais, que vão fazer essa mudança no nosso dia a dia. Então a técnica ela é o seguinte: a gente vai tocar aqui no centro do nosso peito, gente, que essa aqui é a glândula timo. Tá? É no nosso chácara cardíaco, quem conhece. Então aqui a gente tem esse chácara cardíaco e a glândula ela fica aqui no meio. Tá? Então essa glândula ela é responsável também pelo nosso sistema imunológico. Então toda vez que você tocar nessa glândula, você vai começar a ter mais energia, mais disposição, isso aqui vai expandir, tá? Então é questão de segundos ou minutos que você vai perceber a diferença. E principalmente, sabe aquele dia que tem dias, né, nós somos humanos, que você acorda meio triste, meio xoxo, né, que muitas vezes as coisas não estão dando certo na tua vida. Então é uma coisa que você pode fazer que instantaneamente vai mudar a tua energia, tá? Então vamos lá, quero que você faça comigo, tá, Nico? Vamos pegar o seguinte, vamos tocar um minutinho, só estimulando essa glândula aqui, tá? E o que acontece? Você pode, tocar tanto assim, com a ponta do dedo, como a gente faz com a EFT, como fechar a mão assim também, tá? Que daí estimula um pouco mais forte. Eu prefiro com ela fechada assim. E aí, 1 ou 2 minutinhos estimulando essa glândula aqui do nosso coração, tá? Para elevar a tua energia. E uma das coisas que eu gosto de fazer em conjunto com isso é frases que vão te empoderar. Então, por exemplo, o que você quer que aconteça no teu dia a dia? Né? O que você deseja? Por exemplo, tá? Eu escolho que durante o meu dia eu possa me amar mais. Eu decido que o meu dia somente aconteçam coisas boas. Eu escolho de hoje em diante a me amar todos os dias. Começa a perceber que essas frases vão fazer você se sentir mais forte, mais empoderado. E vai repetindo, tocando de novo aqui. Desde que não machuque, tá? Não. Vai estimulando esse pontinho.
E cada um pode usar as frases que acharem mais adequadas. Eu só estou dando exemplos aqui. Mas aquele dia que você acorda, que não está legal, o que você tem que falar para você mesmo para se sentir melhor? Tá? Então, para um pouquinho, Nico, acho que já passou um minutinho. Percebe se sentiu alguma coisa diferente no teu corpo. Claro que talvez você falou mentalmente, não sei, né? Sim. Então, como eu falei, cada um usa frases que acha adequado para aquele momento, né? Para trazer à tona o teu poder, trazer à tona mais autoestima, mais amor próprio. E cada um é diferente, né? Cada um vai escolher o que deseja. Eu senti mais calma nesse caso, senti mais leve e também mais energia. Acho que veio um conjunto, como tu mesmo comentou, né? Tem várias glândulas espalhadas pelo corpo e aqui tem algo que está dentro do chakra cardíaco, né? Está em conjunto. E realmente, ao fazer esse exercício que é muito simples, que é muito similar à técnica da EFT, né? Só que são outras frases e outros pontos tocados, dá para sentir com certeza uma diferença no estado de antes e depois. De antes e depois. Não tem como negar. Isso, é uma coisa instantânea, né? 1 minutinho, 2 minutinhos, se você fizer isso diariamente, o resultado vai vir. Porque amor próprio, autoestima é a forma como a gente se trata. Então, se você quer se amar mais aqui pra frente, hoje você aprendeu um exercício super simples, né? Que pode já começar a colocar em prática. Esse é um grande gancho, Gabi, até para mostrar para as pessoas de como que interfere o corpo no mental. Não tem como separar uma coisa da outra. Já engatando nesse assunto, gostaria de trazer um método que tu desenvolveu especificamente para o 4 Códigos do Amor, que, obviamente, um dos pilares desse método é a EFT, só que dentro dos teus estudos e muitos anos de consultas, práticas, seminários que participou, tem outras questões que tu agregou ao programa para tornar ele mais forte, mais potente e único. E o método criado pela Gabi é chamado de LDA. O L significa libertação, o D, desbloqueio e o A é atração. Se a gente puder explicar um pouquinho desses 3 componentes, que obviamente tem várias técnicas envolvidas, mas eles são importantes para que a pessoa tenha os resultados. Por que ele foi criado nessa ordem? O que significa a libertação no primeiro momento? Então, a libertação, na verdade, vai ser você ter consciência, né, do que estava ali te aprisionando. Então, você realmente vai se libertar disso. O D serve para desbloqueio. Isso, e o próximo passo é a gente entender, mas desbloquear aquilo que está ali te obstruindo, né? Tanto físico como mental. Que são os próprios toques em 9 pontos específicos do corpo, que tem topo de cabeça, rosto, costela, mão, que são onde o corpo geralmente ele tende a acumular mais essa energia e esses bloqueios. Então, essa segunda parte ela visa tratar exatamente esse equilíbrio energético e corporal das pessoas para que as palavras que são faladas durante a prática, em conjunto com essas técnicas, elas promovam uma limpeza, né, dessas emoções. Isso, e até se você observar a EFT, você vai perceber que muitas vezes também é tratado o negativo. Então, quando a gente toca nesses pontos, normalmente é falado o negativo, mas não é para reforçar aquilo, e simplesmente para limpar, né? Então, é dessa forma que funciona. Porque os nossos pensamentos ficam como uma programação lá na nossa mente, né? Então, a gente acaba se sobrecarregando de tanta coisa negativa. Então, a gente traz à tona esses pensamentos, libera eles para estar livre, né? Tá aberto. Que leva para o terceiro e último passo, que é a atração desse amor verdadeiro. Ou seja, atrair uma pessoa amada que pode ser o teu companheiro atual do relacionamento, pode melhorar, aflorar isso, ou pode ser que a pessoa esteja sozinha e ela atraia alguém que realmente vá fazer ela feliz e completa, como nós falamos já no início dessa Masterclass. Exatamente. A atração, né? Porque tanto para quem já está, como para quem deseja, você vai sair, né, dessa técnica muito melhor, com mais amor próprio e posteriormente vai vir o efeito positivo, né, disso. Ótimo. Uma coisa que é importante mencionar para quem está em casa é a facilidade de aplicar o método. A gente já falou que é um método que faz em poucos minutos, no conforto da sala, do quarto, enfim, em qualquer lugar que a pessoa esteja. E dentro do programa, para cada um dos 4 códigos, a Gabi tem uma aula teórica, onde ela vai fundamentar o porquê que
aquele código está sendo trabalhado e posteriormente a isso tem aula prática que dura 3, 4, 5 minutos, é bem rápido e aí é exatamente a Gabi aplicando e você que está em casa vai simplesmente copiar tudo que tu está fazendo na aula e vai conseguir sentir os resultados. Eu acho que isso é uma do que torna esse método diferente porque ele é muito prático. Pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora, só ter um celular na mão, um computador, um acesso à internet para acessar a videoaula e a pessoa pode fazer quantas vezes quiser, porque quanto mais a pessoa repetir o que é ensinado, mais ela vai acelerar esses resultados que ela vai ter, né? Se a pessoa fizer uma vez por dia, ela vai ter um resultado X. Se ela fizer 2 vezes por dia, 3, ela pode acelerar isso. Exatamente. Por quê? Porque o nosso subconsciente ele é reprogramado através de repetição. Então, quanto mais a pessoa fizer, mais ela vai estar se libertando dessas questões negativas e ela vai ficar melhor com ela mesma, né? Então, realmente cabe a cada um. Cabe a cada um quanto você quer essa transformação e quanto mais fizer, mais resultado vai ter em um tempo mais curto. Até porque os traumas, eles são adquiridos com repetição, muitas vezes não é uma vez que passa por uma situação negativa que isso vai gravar na mente, vai virar um trauma, muitas vezes são alguns ciclos de repetição daquilo, né? Depende da intensidade também, mas o programa ele visa tratar de forma acelerada esse desbloqueio, por isso que é importante seguir as recomendações que a Gabriela passa dentro do programa para que você realmente tenha o resultado. E o mais importante é que isso já foi validado por milhares de pessoas antes no teu consultório e agora ele está sendo como se fosse uma consulta contigo, mas num formato acessível, online, pode ser feito a qualquer hora, em qualquer lugar e principalmente por qualquer pessoa, né? Acho que isso é muito importante ressaltar também, porque não tem barreira, né? Exatamente, e não só, como o Nico falou, de tantas pessoas que eu atendi, mas com a minha própria história, né? Porque eu acredito que uma pessoa transformada, ela já se torna um exemplo para o nosso próximo. Muitas vezes não adianta a gente só estudar, ter o conhecimento, mas se você não passou pela experiência. Então isso eu acho fundamental, e saber que eu passei pela experiência e também, né, consegui ajudar muitas pessoas. E com certeza o método ele é eficaz, né? Eficaz e rápido. Exatamente. E até, Gabi, pegando essa deixa que tu deu falando do método, que tratou no consultório, tem algum caso que você já ajudou a tratar no consultório, no dia a dia, que te chamou a atenção e acha que é válido compartilhar com mais pessoas? Teria vários casos, né? Vários relatos de pessoas que eu atendi, mas assim, o que eu posso falar é que muitas delas acabam se repetindo, né? Muitas situações acabam se repetindo. Então, isso lembra de uma história, né? De uma pessoa que até não faz muito tempo que aconteceu, mas que ela já tinha uma certa idade, ela tem uma certa idade, e já fazia 20 e poucos anos que ela estava separada do marido dela. E o que acontece? A partir da separação dela, ela não conseguiu mais se relacionar com ninguém. Ela ficou com bloqueios ali, né, em relação àquilo. E aí, no decorrer da nossa terapia, das sessões que a gente foi fazendo, ficou muita mágoa, muita raiva, muitos ressentimentos em relação àquele relacionamento. Então, por mais que ela quisesse hoje abrir o coração dela, ter um novo amor, já fazia 20 anos que ela se separou, e o mais interessante é que a vida do ex-marido dela seguiu e ela simplesmente paralisou. Né? E ela ficava extremamente revoltada, indignada com aquilo. Como é que a pessoa conseguiu fluir, ter prosperidade, ter bons relacionamentos e eu aqui estagnada, né? Ou seja, muita raiva, muita indignação, muita mágoa. E isso aí estava exatamente paralisando a vida dela, fazendo com que ela não fluísse em várias áreas, né? Então, nós tratamos de que forma? O perdão, né? O perdão de uma forma realmente mais profunda. A partir do ponto... Foi 2 sessões, ela se deu conta que, na verdade, ela também era responsável por aquilo ter acontecido. Ou seja, ela trouxe consciência que não existem vítimas, né? Que, de alguma forma, ela também contribuiu para que aquilo acontecesse. E ela começou a liberar todos aqueles ressentimentos. Ou seja, ressignificou o fato dessa separação. E o mais legal é que, olha só o que houve. Depois de ela ter liberado isso e ela ter sentido, deu 1 semana depois, esse ex dela entrou em contato porque ele não tinha outra pessoa, né?
Ele seguia, ela sabia de várias coisas dele, mas ele não estava se relacionando também. E ele entrou em contato com ela e eles começaram a conversar. Eu disse, Gabi, se fosse em outros tempos, eu nunca teria falado com ele, né? Porque anos atrás ele já tinha procurado e ela não quis, né? Então, como ela conseguiu ter esse perdão, ela começou a voltar a conversar com ele. E sabe o que aconteceu? Imagina. Então, hoje eles estão juntos, né? Nossa. Então, passou todo esse tempo, né? Ou seja, 20 anos com aquelas, né, sensações ruins, alimentando coisas ruins, ela se bloqueou e olha só que interessante, né? Perdoou e agora eles têm realmente, como eu falei, é um novo recomeço para aquela relação. Porque tanto para ele como para ela precisou isso ter acontecido para eles verem a situação de uma forma diferente e agirem diferente a partir de agora, né? Isso reflete muito o que a gente falou lá no início, né? Que eu só posso ter um relacionamento saudável se eu for saudável. Então, 20 anos de trauma, em 2 sessões ela curou, uma semana depois, uma sincronicidade do destino trouxe o ex-marido de volta, e eles entraram em contato e hoje acredito que eles devem estar felizes, porque eles estão juntos, né? Sim. Então, acho que isso é muito importante e realmente vem para corroborar tudo que a gente vem falando até o momento, né? Eu não tenho nada externo se não tiver ali primeiro dentro de mim. E esse método, ensinado dentro do 4 Códigos do Amor, ele é para despertar esse magnetismo, né? Esse amor interno para que tudo depois possa refletir esse sentimento que eu tenho. Gabi, acredito que quem está nos assistindo até aqui conseguiu entender muito do conceito e da verdade que é ensinada dentro desse método 4 Códigos do Amor, que realmente já ajudou muitas pessoas e ainda vai ajudar muito mais agora que a gente está na internet e disponibilizando isso de uma maneira prática, fácil e acessível, sem que as pessoas tenham que esperar meses ou semanas para se consultar contigo, né, pessoalmente. Então, existe um botão aqui embaixo desse vídeo que ele abre para inscrição imediata dentro do 4 Códigos do Amor e de quebra, quem se cadastrar, pelo fato desse programa estar dentro do meu fluxo, leva a todos os outros programas já produzidos dentro da plataforma sem nenhum custo adicional. É como se fosse a Netflix, só que ao invés de ter séries e filmes de entretenimento, você vai encontrar cursos que são focados no teu desenvolvimento pessoal. Então, dentro da área de membros, aqui a gente tem programas para perda de peso, relacionamentos, que é o teu caso, reprogramação mental, lei da atração e mais um monte de outras novidades que vem por aí. Então, a nossa proposta é realmente fazer parte da vida das pessoas, podendo apoiar elas, né, no meu fluxo, realmente como um pilar, trazendo profissionais, assim como você, dentro da plataforma para compartilhar esse conhecimento e poder transformar cada vez mais pessoas. Então, é uma missão que nós temos de ser um agente de transformação na vida do maior número de pessoas possível, e o teu programa tem uma verdade muito forte, tem um coração aí, né? Então, acho que quem fizer vai se beneficiar muito, vai ter, com certeza, um autoconhecimento que até então não tinha. E isso é bem legal porque as histórias de transformações acontecem com pessoas que fazem uma aula, elas já conseguem perceber um monte de coisa. Isso é o início, né? Aquele efeito dominó que ele vai trazendo diversas outras possibilidades e questões positivas que vão poder ocorrer na vida de quem se desse esse prazer, essa permissão de mudar, de melhorar, de se curar e de seguir em frente na vida. Uma coisa importante também para você que está em casa é o seguinte: essa compra está protegida por uma garantia de 7 dias, ou seja, não precisa decidir nada agora. Aqui embaixo, clicou, vai colocar os teus dados pessoais, os dados de pagamento e já vai ter acesso imediato a essa plataforma do meufluxo.com e pode fazer imediatamente esse programa da Gabi, que é os 4 Códigos do Amor. Dentro de 7 dias tem um período para testar esse programa e os outros conteúdos que estão na plataforma sem nenhum risco. Se caso você entrar, assistir o programa ou os outros conteúdos e ver que não é para você, envia um e-mail para atendimento@meufluxo.com solicitando o reembolso e imediatamente a gente devolve esse investimento e retira o acesso da pessoa que está aí. Então, essa é uma forma simples e transparente da gente poder dar esse gostinho, e eu tenho certeza que quem fizer assistindo essa Masterclass aqui e tendo consciência de tudo que ela vai ter de benefício,
com certeza vai gostar, vai se transformar e vai seguir em frente, vai ter bons resultados. Além do 4 Códigos do Amor, que são 4 semanas com aulas teóricas e práticas, mão na massa mesmo, sem enrolação, quem se inscrever vai ganhar 2 bônus do teu programa, que um é meditação guiada para a alma gêmea e outro é reprogramação da alma gêmea. Se puder explicar um pouquinho o que são esses 2 bônus, eu acho que é bem interessante. Sim. É bem interessante mesmo, gente, porque eu preparei esses 2 bônus com muito amor, com muito carinho, porque eu sei o quanto realmente isso pode reprogramar a tua mente, né, para você alcançar aquilo que você deseja. E a reprogramação para a alma gêmea, ela é exatamente isso, né? O nosso subconsciente ele vai mudando, as informações a gente vai mudando ali através de repetição. Então ali são frases, sempre frases positivas, né? Frases que vão te trazer empoderamento para você alcançar aquele benefício. E a meditação para a alma gêmea é quando você vai visualizar já aquela pessoa que você deseja, com detalhes, eu vou explicar muitas coisas, como você vai fazer isso, você vai sentir, com certeza essa meditação te coloca num nível muito elevado, né? Você sai, não tem, eu mesma ouço e eu fico assim, nossa, eu sinto amor ao ouvir o áudio, então eu acho isso muito bacana e vocês vão poder fazer esse bônus, né, diariamente, que é o que eu recomendo lá no programa. E realmente não tem como não ter resultado, né? Quem fizer, algo positivo vai acontecer, sem dúvida. São 2 áudios, né? Muito simples, que você pode ouvir de manhã cedo, de meio-dia, ao ir dormir. Não tem esforço nenhum, é só dar o play e ouvir, né? Exatamente. Então, esse programa já está transformando a vida de milhares de pessoas e vai transformar ainda mais. Eu te agradeço, Gabi, por compartilhar tantos conhecimentos que vêm de anos aí da tua experiência e tantas histórias interessantes que acredito que vão conectar com quem está em casa, vão tocar no coração de quem está assistindo até esse momento em busca de resolução de algumas mágoas, problemas e traumas. Com certeza tem uma vida muito melhor aí do outro lado esperando por quem se der a permissão de tentar e buscar essa melhora. Uhum. Só salientar mais uma coisa, Nico, antes da gente encerrar, que a reprogramação para a alma gêmea a pessoa pode fazer também quando ela está lá indo dormir, né? Deixar o áudio tocando e mesmo que você pegue no sono, porque o teu subconsciente vai estar aberto. Então exatamente, então já ele vai fazendo uma reprogramação, então isso também é bem bacana. Não tem desculpa, né? Porque se mesmo dormindo eu posso ouvir. Não tem desculpa. Então, agradeço você que está em casa também por nos acompanhar até aqui e a gente espera ver quem está nos assistindo na Masterclass também dentro do programa da Gabi, do 4 Códigos do Amor e dentro do meufluxo.com, consumindo todos os conteúdos aí que a gente faz com tanto carinho e visando sempre ajudar cada um a se desenvolver, a se conhecer mais e a melhorar a qualidade de vida aí.